Em Pompeia, cada paralelepípedo contém uma história à espera de ser descoberta. À medida que nos aprofundamos nas descobertas mais recentes da Ínsula 10 de Pompeia, encontramos um local cheio de segredos e surpresas. Mas o que torna a Ínsula 10 tão intrigante é a recente descoberta de uma estranha sala negra envolta em uma camada de séculos de mistério, uma sala onde estavam duas gangues. Esta câmara intrigante inspirou uma curiosidade generalizada entre arqueólogos e historiadores, com teorias que vão desde a sua finalidade até as identidades dos seus ocupantes. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto investigamos as pistas tentadoras deixadas pelos antigos residentes de Pompeia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Pompeia e sua história. Pompeia, localizada na Itália, era uma antiga cidade romana a 22 quilômetros a sudeste de Nápoles. O seu destino foi selado quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, desencadeando uma avalanche de detritos vulcânicos em Pompeia. A explosão, seguida por nuvens de gás ardente no dia seguinte, causando o caos por toda a terra. Os edifícios da metrópole ruíram e, sob o peso da destruição, as pessoas foram esmagadas ou sufocadas, e Pompeia foi soterrada sob camadas de cinzas e fumo. Pompeia permaneceu adormecida sob seu manto de cinzas durante séculos, seus restos maravilhosamente preservados. Somente no século XVIII, o mundo ficou impressionado com a descoberta de uma metrópole greco-romana magnificamente preservada. Presa no tempo, as descobertas incluíram enormes estruturas públicas, como um belo fórum e anfiteatro, além de luxuosas mansões e uma variedade de casas que datam do século IV a.C. Dentro dessas estruturas havia locais tristes de vida antiga, corpos preservados de pessoas em busca de segurança, alguns enterrados em sua tentativa desesperada de fuga, e até padarias com pães ainda assando nos fornos. As casas e artefactos descobertos proporcionaram um vislumbre da vida cotidiana dos antigos habitantes, despertando um forte interesse na antiguidade clássica de Pompeia do século XVIII, que se originou num promontório esculpido por antigos fluxos de lava a norte dos saris da Foz do Rio. Juntamente com Pompeia, outras comunidades como Herculano foram destruídas em reconhecimento do seu valor histórico. Pompeia e Herculano foram designadas patrimônios mundiais da Unesco em 1997. De acordo com registros históricos, Pompeia, que foi originalmente habitada por pessoas de língua osan, foi influenciada por invasores gregos que chegaram no século VIII a.C. O Antrais deixou a sua marca na cidade até que o rei Rom I de Siracusa desafiou o seu governo, abrindo caminho para um ressurgimento da influência grega que foi seguido pela conquista de Câmpia pelos guerreiros samnitas na virada do século. As relações de Pompeia com Roma começaram por volta de 310 a.C. durante a Segunda Guerra Samnita, quando as frotas romanas desembarcaram no porto de Saris, que mais tarde se tornou a cidade. Aliado romano após as guerras samnitas, rebelou-se durante a Guerra Social, levando a um cerco pelo comandante romano Lúcio Cornélio Sulla. Apesar da eventual incorporação de Pompeia na sociedade romana, uma colônia de veteranos romanos foi criada lá em retaliação pelo seu papel na revolta. O latim sucedeu ao osim como língua oficial, que inaugurou um período de romanização nas instituições, arquitetura e cultura de Pompeia. Em particular, uma luta eclodiu no anfiteatro de Pompeia entre os pompeianos e os novos habitantes da Síria. No entanto, os problemas da cidade agravaram-se com um desastroso terremoto que comprometeu drasticamente a sua infraestrutura. Essas provações culminaram na erupção devastadora do Monte Vesúvio. Muitos dos relatos de testemunhas mais jovens escritos em cartas ao historiador Tácito detalham claramente os horrores da erupção, incluindo a queda de edifícios e os gases abrasadores que engoliram Pompeia. A cidade foi soterrada por camadas de escombros vulcânicos que a protegeram da destruição e da devastação do tempo durante os 17 séculos seguintes. Fresco da pizza em Pompeia.
Agora, localizado a poucos passos de Nápoles, o berço da pizza produziu recentemente uma descoberta surpreendente que despertou o interesse de arqueólogos e fãs de culinária. Um afresco fascinante surgiu durante a escavação em Pompeia. É um enorme sítio arqueológico que lembra uma pizza, mas com variações interessantes. Este afresco, datado de mais de 2.000 anos atrás, mostra o que parece ser um pão redondo em um prato de prata, adornado com uma variedade de frutas. Embora a semelhança com uma pizza moderna seja inegável, existem algumas diferenças notáveis que distinguem esta cozinha milenar. Uma das distinções mais notáveis é a ausência de 2 ingredientes principais da pizza, o tomate e a mussarela. Uma vez que o tomate só foi introduzido na Europa depois da descoberta da América, e a mussarela, um queijo tradicionalmente feito com leite de búfala, provavelmente não existia na região durante os tempos antigos. É claro que essa versão antiga de pizza difere de sua congênere moderna nos ingredientes. Em vez de tomate e mussarela, o pão tipo faca é coberto com frutas como romã e talvez tâmaras. Porém, uma das frutas da foto no prato gerou debate entre especialistas. Uma fruta parecida com o abacaxi, no entanto, registros históricos mostram que os europeus encontraram abacaxis pela primeira vez no Caribe durante as viagens de Cristóvão Colombo no final do século XV. Mais de 1.500 anos depois, completará a imagem. Esta incompatibilidade levanta questões relativas à identidade das frutas e ao seu papel na antiga cozinha pompeiana. Um exame mais atento da pintura oferece detalhes adicionais sobre a cozinha antiga e as suas tradições. Acredita-se que o pão seja temperado com especiarias ou meritum, uma pasta de queijo com ervas popular entre os antigos romanos, que o acompanhava com uma taça de vinho e frutas secas. Guirlandas de arbutos amarelos são servidas junto com pão, o que implica que esta refeição fazia parte de um banquete maior ou de um presente ritual. A descoberta do afresco fornece informações sobre os padrões alimentares e comportamentos culturais dos residentes de Pompeia. Afirma-se que foi inspirado no costume grego de Zênia, um direito de hospitalidade em que os hóspedes eram presentes como boas-vindas. Essas imagens foram difundidas nas casas da antiga Pompeia e da vizinha Herculano, que foram tragicamente destruídas pela explosão do Monte Vesúvio em 79 d.C. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia analisa a relevância no contexto mais amplo da sociedade pompeiana, enfatizando o contraste entre a simplicidade da comida exposta e a sua suntuosa apresentação em bandejas de prata, que representa a hierarquia social e a sofisticação cultural da época. O diretor traça paralelos entre esta comida antiga e o fenômeno moderno da pizza, que começou como um simples esteio da culinária do sul da Itália, mas desde então se tornou um ícone culinário reconhecido mundialmente. Enquanto alguns podem considerar a adição de frutas à pizza um sacrilégio, outros, como Gino Sorbo, dono de uma das pizzarias mais antigas de Nápoles, veem isso como um reflexo de antigas tradições culinárias. Sorbo acredita que a antiga Pompeia tinha sua própria versão de pão achatado coberto com ingredientes locais, como vegetais ou peixe fresco do mar. Ele reconhece que, embora as preferências atuais sejam diferentes, o fresco oferece um vislumbre tentador do vasto passado gastronômico de Pompeia. Novos métodos de construção. Arqueólogos da antiga cidade de Pompeia, localizada no sul da Itália, fizeram uma descoberta espetacular. Os arqueólogos começaram a escavar um novo local de construção importante, que fornece informações únicas sobre as práticas de construção romana. Estas técnicas, que foram utilizadas para construir edifícios icônicos, estruturas como o Coliseu e o Panteão, há muito que despertam o interesse de estudiosos e entusiastas. O local de escavação, que se acredita ter estado ativo até a desastrosa erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., fornece uma imagem vívida dos processos de construção romanos. Entre os muitos artefatos descobertos estão uma variedade de equipamentos de trabalho, azulejos cuidadosamente colocados, tijolos fortes e resistentes e grandes pilhas de cal e pedras.
os blocos de construção da construção do mundo antigo. O que distingue esta descoberta é a revelação dos romanos. Método inovador de fabricação de cimento. Segundo dados publicados pelo Ministério da Cultura, os romanos utilizavam um procedimento único conhecido como mistura a quente para produzir cimento. Este procedimento envolveu a mistura de cal virgem com potes secos, também conhecidos como cinzas de Pullman, com água introduzida pouco antes da construção da parede. Esta nova técnica manteve a mistura quente durante a construção, o que acelerou o processo de secagem e reduziu consideravelmente o tempo de construção de construções monumentais. Gabriel Zuc Trigal, diretor do sítio arqueológico de Pompeia, elogiou a importância da descoberta ao lançar luz sobre numerosos aspectos do Império Romano, em particular sobre o uso generalizado do concreto, destacando a importância do concreto na construção de estruturas proeminentes como o Coliseu, o Panteão e as Termas de Jacala, bem como o seu impacto duradouro no ambiente arquitetônico da Roma Antiga. Além de descobertas notáveis sobre o fabricante de cimento, a escavação produziu uma variedade de itens adicionais que lançam luz sobre muitos dos métodos dos canteiros de obras romanos. Entre essas descobertas estão potes de armazenamento que foram reaproveitados para hidratar a cal, além de conter diversos utensílios de construção, como pesos de chumbo para verticalidade e mangueiras de ferro para preparação de argamassa. Outras atividades de escavação na região 9 revelaram mais evidências de um canteiro de obras ativo na antiguidade. A descoberta de tarcas gravadas no gesso de um tablinum, combinada com vestígios de uma natureza morta representando uma fuca e um copo de vinho, permite conhecer o cotidiano do antigo construtor. As obras podem ser observadas nas estruturas circundantes, onde grandes pilhas de entulho de pedra e ares quebrados demonstram a abrangência do projeto. A colaboração entre arqueólogos e cientistas de materiais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts levou a uma melhor compreensão dos processos de construção romanos. A ideia da mistura a quente da equipe de pesquisa desafia noções sobre a fabricação de cimento e abre novas possibilidades para a pesquisa acadêmica. A tragédia humana, a antiga cidade de Pompeia, foi congelada no tempo por uma explosão vulcânica cataclísmica. Pesquisas recentes sobre este tesouro arqueológico revelaram histórias comoventes de tragédias humanas, que fornecem informações sobre os trágicos momentos finais de sua residência. A terrível descoberta de 3 esqueletos a poucos metros de um forno retrata uma imagem nítida de desespero. Os restos mortais de 2 mulheres e de uma criança entre os 3 e os 4 anos foram descobertos caídos no chão, partidos pelo peso das estruturas que desabaram. Estas vítimas procuraram refúgio numa das câmaras para escapar à tragédia desencadeada pela erupção, apenas perecer sob o peso esmagador do telhado em colapso. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Turial, reflete sobre a cena trágica que enfatiza as graves vítimas causadas pelo desabamento do prédio. O destino trágico dessas pessoas, segundo ele, enfatiza a resposta inata de buscar refúgio durante a erupção, uma tentativa desesperada de se proteger da fúria implacável da natureza. Mas o horror não para por aí. Em outra parte da casa, aparentemente um quarto simples, os restos carbonizados de uma pessoa foram encontrados como uma lembrança arrepiante do inferno que devastou Pompeia. O incêndio destruiu a cama, deixando apenas uma silhueta gravada nas paredes e no chão, como uma lembrança dolorosa de vidas perdidas e esperanças destruídas. Pompeia, muitas vezes romantizada como um resquício da antiguidade, era na verdade um lugar de terrível agonia humana. O número real de mortos é desconhecido. No entanto, as estimativas sugerem que milhares de pessoas morreram na catástrofe. A descoberta de restos mortais é estimada entre 1.300 e 1.500 no total. O alcance da tragédia, um exame mais detalhado dos restos descobertos, revela um componente pouco conhecido do desastre. Os tremores fatais causados pela explosão vulcânica, 2 outros esqueletos descritos como homens de meia-idade, atestam a atividade sísmica que precedeu a erupção esmagada pela pedra de uma parede desabada.
Estas almas pereceram num forte terremoto causado pelos horríveis acontecimentos que se desenrolaram no cume do Monte Vesúvio. Sophie Hay, uma arqueóloga que trabalha em Pompeia, dá uma ideia dos acontecimentos que levaram à morte destes homens quando o muro desabou, um sinal de atividade sísmica ocorrida na erupção. Quando a Terra convulsionou com uma fúria insondável, o árduo procedimento de escavação realizado por arqueólogos treinados revela não só o custo humano da calamidade, mas também a resiliência dos residentes da cidade. Entre os escombros, encontram-se vestígios do cotidiano emergentes em embarcações romanas, potes e indícios de contínuas reparações que demonstram que Pompeia se destaca como um próspero centro urbano. Cobras de estuque. Os arqueólogos descobriram Elário, um santuário sagrado onde os pompeianos entregaram as suas mais profundas esperanças e orações aos deuses de Elário. Foi adornado com ornamentos requintados, incluindo 2 cobras de estuque pintadas que eram emblemas de prosperidade e boa sorte na cultura romana. Serviu como um ponto focal espiritual, promovendo uma conexão entre os vivos e o divino. Esta escavação retorna a uma seção de Pompeia, que estava praticamente inexplorada desde o final do século XIX. No entanto, toda a região, incluindo a residência Domus, tornou-se recentemente completamente visível aos olhos modernos. O diretor do sítio sublinha o difícil equilíbrio entre escavação e preservação, apontando a irreversibilidade do processo, mas também reconhecendo a necessidade de deixar alguns mistérios por resolver para as gerações futuras descobrirem. À medida que a escavação avança, surgem descobertas extraordinárias, incluindo incríveis obras de arte escondidas atrás de camadas de sedimentos carbonizados. Um impressionante mural representando uma cena do mito de Aquiles aparece em uma das salas protegida por um lençol. Apresentado como o herói lendário conhecido pela sua invulnerabilidade, exceto pelo calcanhar, tentando disfarçar-se de mulher para evitar os perigos da Guerra de Troia, esta peça oferece uma visão do complexo tecido da mitologia grega que permeava a sociedade romana. Outra câmara escondida sob outra lona revelou um santuário impressionante adornado com esculturas em relevo de 2 cobras sobre um fundo cor de vinho brilhante. Um dos escavadores explica que essas cobras são espíritos benevolentes que atuam como intermediários entre os reinos mortal e celestial. Ele aponta para um afresco próximo a uma abertura, que mostra que esta câmara também é usada como cozinha. Teriam sido oferecidas oferendas de peixes e frutas, feitos deuses aqui com a serpente servindo como um símbolo da conexão entre os reinos terrestre e divino. Agora, as últimas descobertas na Ínsula 10 de Pompeia incluem uma misteriosa sala negra. Arqueólogos em Pompeia descobriram um magnífico salão de banquetes repleto de imagens mitológicas associadas à Guerra de Troia. Este luxuoso salão, anteriormente usado para jantar e entretenimento, fazia parte de uma luxuosa mansão privada localizada na Ínsula 10 da Região 9, escondida atrás de uma lavanderia escavada no século XIX, bem como uma pequena casa no átrio e uma padaria. Durante as recentes escavações na área, o salão de banquetes, que mede cerca de 15 metros de comprimento por 6 metros de largura, é decorado no terceiro estilo, um estilo artístico popular no início do século I, e as paredes escuras, que provavelmente eram destinadas às manchas no teto das luminárias. A fumaça é adornada com complexos afrescos, considerados pelos especialistas como um dos melhores já descobertos em Pompeia. O piso de mosaico, contendo mais de 1 milhão de tesselas, acrescenta majestade à área. Muitas das figuras representadas nos afrescos estão ligadas a histórias da Guerra de Troia, especialmente aquelas relacionadas ao destino. Há uma cena que retrata com destaque a filha de Cassandra, Príamo, conhecida na mitologia grega por seu dom de previsão e pela maldição que faz com que suas profecias sejam desacreditadas. Em frente a ela está sentado Apolo, o deus cujas abordagens ela parece rejeitar, o que o leva a amaldiçoá-la
Outra imagem convincente retrata Helena e Paris, as principais pessoas cujo romance desencadeou a Guerra de Troia. A inscrição grega entre as figuras nomeia Paris como Alexandre. Além disso, um afresco retrata a princesa Leda com Zeus disfarçado de cisne, significando o acasalamento que Helena produziu. Um antigo salão de banquetes romano foi revelado com um afresco inspirado em histórias da Guerra de Troia, marcando uma descoberta importante em Pompeia. O compartimento de 15 por 6 metros foi descoberto recentemente como parte das tentativas de fortalecer a fronteira entre as partes escavadas e não escavadas do Parque Arqueológico de Pompeia, localizado perto de Nápoles, Itália, preservando locais enterrados em cinzas após a erupção do Monte Vesúvio no ano 79 d.C., durante o apogeu de Pompeia. A Sala Negra abria-se para um pátio com uma escada para o primeiro nível. O afresco representando heróis e deusas da Guerra de Troia provavelmente pretendia entreter e encorajar a conversa entre os convidados. O diretor do Parque Arqueológico de Pompeia destacou que as pinturas utilizam técnicas ópticas para atrair visitantes com a luz bruxuleante das lamparinas a óleo durante os banquetes noturnos. O afresco mostra cenários como o de Apolo tentando seduzir a sacerdotisa Cassandra, cuja rejeição resultou em suas profecias sendo ignoradas. Outro cenário mostra o príncipe Paris conhecendo Helena, o que Cassandra prevê que teria repercussões fatais. O diretor do local observa que esses mitos lendários geram opiniões sobre o destino e as decisões individuais que ligam paralelos com as dificuldades socioeconômicas contemporâneas. As escavações em Pompeia continuam a fornecer detalhes sobre a vida antiga. Além do banquete, os arqueólogos presentes na sala descobriram um grande monte de materiais de construção sob os arcos das escadas, bem como desenhos de gladiadores a carvão. A escavação em curso, que ainda não está aberta ao público, enfatiza a importância de Pompeia como uma janela para a cultura do Império Romano, e uma investigação mais aprofundada sobre a vida cotidiana em Pompeia revelou estruturas interligadas, como uma lavandaria, uma padaria e uma grande mansão que se acredita ter pertencido a Alus Russus Vis, um político rico. Esses artefatos oferecem vistas da antiga vida urbana, desde banquetes extravagantes até a sombria realidade da escravidão. Que mais segredos podem ser encontrados escondidos nas ruínas desta cidade medieval? Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!